sistemas de controle, tá? Então, a parte de controle, nós temos tanto sistemas manuais quanto automático, e os sistemas em malhas, temos malha aberta e malha fechada. Então, falando um pouquinho do sistema de controle, o controle manual é o que o próprio nome está dizendo, né? Então, o controle manual, ele exige... O controle manual, ele exige a presença de alguém lá para colocar a mão, né, de manual, né? Então, no caso aqui, eu tenho aqui um operário fazendo o controle de uma válvula, né? Então, as funções de operário são medições, tomadas de decisões, atuação, ou seja, o operário ele tem que ter alguma indicação de algum sensor para tomar alguma determinada ação sobre um determinado processo. Já um controle automático, né, aí ele vai substituir a função do operador. Aí entra num assunto que a gente ainda vai também falar de tipos de malhas hoje, né, de controle, né? Aqui nós temos agora aquela mesma válvula sendo analisada por um sensor aqui. Vamos supor que esse sensor é de... aqui, na verdade, nós temos um sensor, que pode ser um sensor de temperatura, ou de fluxo de água, e ele me dá também o controle da válvula, né? Então, eu tenho um sistema aqui agora que o operador só fica de olho ou só coloca os valores de referência, de set point desse aparelho, e esse aparelho automaticamente, em função de um sinal de entrada, que pode ser aqui o nosso sensor, ele gera um sinal de saída, que é o controle dessa válvula, né? Então, não precisa mais o operador ficar aqui no controle aqui, né, da válvula. Ele simplesmente programa os set points que ele quer para que o sistema de processo siga, né, as orientações aí exigidas para esse determinado processo. Então, as funções do operário agora são de definição de referência, que é o set point que eu falei, e uma supervisão, né? Então, vai ter também uma supervisão, mas essa supervisão ela pode ser avançada também, né? O próprio sistema pode gerar um alerta aí de supervisão. Então, quando a gente fala de controle automático, entram as malhas, né? Então, malhas de controle. Então, é um conjunto formado pelo elemento controlador e atuadores do processo, cujo objetivo é manter uma determinada variável de processo regulada. Esse controlador, geralmente, é o nosso CLP, né? CLP que está presente aí em toda a nossa disciplina aí. Geralmente esse controlador pode ser um CLP, mas hoje em dia tem muito sistema embarcado, né? Pode ser um Arduino, pode ser um microcontrolador qualquer, né? E os atuadores desse processo, eles enviam sinais aqui para o nosso CLP e geram sinais também, né? Então, em função de um sensor que envia a informação para o nosso CLP, o CLP processa a informação em função da regulagem que foi feita, né, do set point que foi feito, e gera uma determinada saída em um determinado processo de atuação. E aí, quando a gente fala de um controle automático, nós temos a malha de controle. Então, uma malha de controle, ela tem sempre um elemento, controlador, né? Temos um fluxograma aqui dessa malhazinha de controle, né? Um elemento controlador, um elemento atuador e as variáveis que serão analisadas nesse processo, né? Então, aqui eu tenho um fluxo de uma malha de controle bem simples.
E o nosso elemento controlador, né? Então, olha lá, o que é, né, o nosso elemento controlador dessa nossa malha aqui, ó, esse primeiro item aqui, ó, elemento de controlador. Conjunto de circuitos eletroeletrônicos, eletrônicos ou mecânicos que recebem informações por meio de sinais de entrada e, após o processamento, os converte em sinais de controle, os quais atuam diretamente no comando de um processo. Claro, em função de algo que foi ajustado nele. Então, o elemento controlador, voltando aqui, é esse nosso primeiro bloco. O elemento controlador agora, ó, tá aqui, ó, o elemento controlador na malha de controle, né? Agora nós estamos nesse ponto aqui, ó, elemento atuador. Né? Ainda no elemento controlador, tá? Então, voltando aqui, elemento controlador ainda. Então, o elemento controlador, ele recebe sinais dos sensores, processa informação e gera sinais de controle. Então, nós temos o controle do tipo automático, com sinais de entrada, eles sempre trabalham no domínio eletrônico, né? Por isso que sempre nós teremos sinais elétricos, corrente e tensão. Que gera sinais de entrada, né? Sensores, qualquer tipo de sensor, conversores, interruptores, algum sistema que gera referências, etc. Tudo no domínio eletrônico que envia a informação para o nosso controlador, né? São características de sinais de entrada. Os sinais de controle também estão no domínio eletrônico, né? São sinais elétricos. E eles são aplicados aos elementos atuadores. E os elementos atuadores estão aqui. Então, o que eu atuo? Eu atuo válvulas, eu atuo motores, eu atuo compressores, eu atuo conversores, ou seja, são os sinais de saída, né, do nosso controlador. Então, o nosso controlador gera sinais de saída em função dos sinais de entrada. O controlador analisa e gera, né, as atuações necessárias para corrigir ações aí, set points do processo. Aqui nós temos um controle de temperatura, né, do tipo automático. Então, esse tipo de controle aqui, nós temos o PV. O PV, traduzindo aí para o português, é o valor atual. Então, é um sensor lá que está medindo a temperatura atual, naquele momento. Tem aqui nesse controlador de temperatura esse item que tem um nome de SV. O SV, ele também é conhecido como SP, né? Ou é o set value ou o set point, né? Então, eu estava falando até de set point. É o ajuste desejado que eu quero. Então, nesse controlador, eu programo ele para trabalhar com a temperatura aqui de 20 graus. E eu tenho um medidor, que é o PV, que é o de cima, indicando a temperatura que ele está atualmente. Então, esse controlador, analisando que a temperatura, né, atual ela está maior do que a do set point, ele tem que executar uma ação para reduzir essa temperatura, para baixar a temperatura aqui. Então, no caso aí, desligando algum sinal de atuação que está gerando esse calor aqui, tipo uma resistência, né? Ou diminuindo, né, a intensidade dela, todas essas características aí.
Então, um controle automático tem essa característica, né? Então, eu tenho geralmente o valor atual e o valor de set point para controlar. E, claro, vai depender de sinalizações de entrada e saída. Um controlador, ele pode ter duas características de análise de sinais, né? Ele pode ser do tipo analógico e pode ser do tipo digital, né? Então, o do tipo analógico, ele é baseado nos amplificadores operacionais, né? Os amp-ops. Então, os amplificadores operacionais, eles fazem parte aí de controladores analógicos. Então, eu tenho um sinal em um controlador analógico. Se a gente desenhar aqui mais ou menos aqui um gráfico do tempo, pela amplitude desse sinal aqui, que pode ser uma tensão, pode ser uma corrente, pode ser uma temperatura, né? Eu tenho variações, né, ao longo do tempo, né? Então, tenho níveis diferentes de amplitude em função do tempo. Os amplificadores operacionais, eles são considerados elementos passivos, eles não executam processamento de informação, né? Então, eles trabalham com resistores, indutores e capacitores, que são elementos do tipo passivo. Com isso, é possível trabalhar com a parte de filtros, né? Então, a filtragem ela é baseada em frequências, né? Então, quando a gente fala de filtros, significa que eu quero atenuar frequências indesejáveis. Temos também com esses amplificadores condições de trabalhar com ganhos, né? Ou seja, eu tenho um sinal analógico que ele tem uma característica muito pequena de amplitude. Então, eu quero amplificar esse sinal. Então, eu aplico ganhos nele. E o inverso também eu posso fazer, né? Então, se eu tenho uma amplitude muito grande, eu posso também diminuir, né? Então, tudo isso com esse controle de ganho. E ele também trabalha como comparador, né? Então, os nossos amplificadores, eles comparam tensões e eles são muito utilizados para você chegar no alvo que você quer. Então, quando você chega lá no valor do alvo, do set point que ele foi programado, ele te avisa, né? Então, eu programo uma entrada com o set point e a outra entrada com o valor atual. Quando o set point for igual ao valor atual, o que acontece? Ele me avisa. E aí eu gero uma ação, né? Para o meu sisteminha de controle. Agora, já os digitais, eu tenho uma célula aqui de processamento de informações, né? Então, eu tenho um hardware, que é um circuito eletrônico, ele possui conversores DAs, digitais para analógicos, e ADs também, de analógicos para digitais, porque ele consegue tanto ler sinal analógico, quanto enviar sinais analógicos, né? E aí eu já preciso de um software, né, para fazer esse tipo de controle, né? Então, ele trabalha com programas, precisa compiladores, precisa ter uma linguagem de programação desse sistema. E aí, entrando agora nas nossas malhas, né? Então, nós temos aqui um sistema em malha aberta. Então, o sistema em malha aberta, ó, são sistemas de controles nos quais a saída não tem efeito na ação de controle. Então, a saída não tem efeito, né, na ação de controle. Ah, mas que controle é esse, né? É um controle de baixo custo, né? Então, é um controle que, a nível de custo, realmente ele vai ser mais baixo. Eles geram imprecisões, né? Então, eles podem ser imprecisos, ó. Não compensam interferências, perturbações, né? Eles não compensam. Não possuem informações da variável de saída, né? Então, eu tenho simplesmente um sinal de entrada, que vai ser o meu set point, temos uma lógica
que vai ser utilizada para gerar o nosso sinalzinho de controle, e esse sinal de controle alimenta um processo que vai te gerar um sinal de saída. Mas esse sinal de saída, ele não é avaliado, né? Então não dá para saber se ele realmente, se o sinal de saída, ele está com uma programação igual ao sinal de entrada. Por isso que ele tem essa característica de ser impreciso e também de possuir baixo custo. É fácil de montar um sistema desse, né? Então, exemplos desses sistemas. Ó. Então, nós temos controladores do tipo sequenciais, né? Então, controlador sequencial geralmente tem essa característica, segue uma sequência, né? Então, um exemplo aqui pode ser um timer mecânico, para controlar aqui ó, o liga e desliga, né, de uma tomada, ou um timer digital. Também você programa aí para ligar e desligar um circuito aqui de uma tomada, né? Ah, mas onde é que está a imprecisão dele? No relógio, né? Então, o relógio pode ser que não seja tão preciso assim, né? Agora, se ele tivesse um sistema, né, que ele informava alguma lógica de controle, olha, minha hora tá tal, tá certo? Ah, então atualiza, aí já não, né? Mas esse sistema aqui, como é malha aberta, ele não tem essa inteligência aí para fazer essa regulagem aí. Mas dependendo do sistema que a gente vai utilizar, uma malha aberta, funciona perfeitamente, né? Tipo, ó, aplicações. Semáforos, né? Então, semáforo eu não preciso grandes precisões. Seria interessante em semáforo a gente saber se o semáforo, sei lá, está funcionando ou não, se uma lâmpada tá queimada ou não, né? Isso aí seria interessante, mas não estamos entrando nesse detalhe aí não, né? Um sistema em malha aberta não vai determinar, né, esse tipo de controle aí também. Então, mais uma aplicação simples para malha aberta são os próprios semáforos, qualquer tipo de sinalização sonora. Um detalhe aqui, ó, não verificam se a carga foi realmente acionada. Então, se a lâmpada do semáforo acendeu, se o sinal tocou, né? Então, não tem como saber, né? Isso aí. Então, esses timers mesmo, eu não... Ah, deu horário. Será que realmente a carga foi acionada? Ou não? Então, não tem como saber. Então, caracteriza um sistema de malha aberta. Agora, malha fechada, né? Aí sim, malha fechada é o que talvez vocês gostariam de trabalhar em projetos, né? Então, possuem informações da variável de saída. Então, eu preciso aqui, ó, nesse meu sinal de saída, ter uma realimentação, né? Então, a diferença desse sistema, vamos voltar aqui para a malha aberta. Ó, a malha aberta, eu tenho um sistema onde a entrada gera uma saída e o que tem aqui na saída eu não sei. Já o sistema de malha fechada, olha só, na saída eu tenho um elo de realimentação. Esse elo de realimentação, ele é usado para gerar uma medição. Que medição é essa? Do meu sinal de saída. Como que eu vou medir isso? Depende do processo, né? Vamos pôr o exemplo de temperatura. Então, eu preciso ter o sensor de temperatura aqui na saída, e o sensor de temperatura vai gerar essa medição, e essa medição vai entrar no nosso comparador. O que o comparador faz? Compara o set point, que é o valor programado, o valor desejado, com o valor real que ele está medindo. Ele compara. E aí ele vai gerar um erro para o nosso controlador. Esse erro vai ser avaliado pelo controlador conforme a lógica programada. E esse controlador vai gerar um novo sinal de controle para o nosso atuador,
para que esse sinal de processo, esse sinal de saída, fique com um erro zero, né? Então, a ideia é chegar ao erro zero aqui no comparador. Então, esse sinal ele vai ser constantemente medido e comparado com o set point, até que o erro seja zero. Quando o erro for zero, ele mantém, né, a saída do jeito que está. Aí começou a dar uma diferença, a medição vai capturar essa diferença, vai aparecer um erro, o erro vai para o controlador e o controlador começa a fazer o controle novamente desse sinal. E observem que esse sistema em malha parece algo simples, né, de se controlar. Mas vamos pensar numa temperatura. Quando o erro for zero, então a temperatura está estável, né? Então, tem uma estabilidade aqui da temperatura. Agora, a temperatura começa a cair, né? Aí a nossa medição, ela gera o erro, aí o erro ele gera mais calor, né? O controlador vai pedir mais calor. Aí o calor passou o valor do set point. Aí tem uma inércia térmica, ele começa a cair de novo. Aí ele desliga. Então fica um sistema de oscilação. Isso aqui, essa oscilação, ela pode ser controlada matematicamente. Aí vai da inteligência aqui do nosso controlador. Então existem várias variáveis em função do processo que tem que ser analisado, que aí entra os nossos controladores do tipo proporcional, integral e derivativo. Né? Então, eu tenho uma maneira simples de fazer esse controle seria o proporcional. Né? Então, o proporcional ele simplesmente está pegando aqui um valor de set point, comparando, né? E já ligando ou desligando a saída. Né? Mas eu vou ter sempre uma oscilação. O integral e derivativo eu já consigo garantir uma amortização melhor aqui desses sinais. Então, o controle PID é um controle que usa muita matemática. Esse controle depende muito desse processo que está sendo controlado. E a ideia é chegar a estabilizações, né, de sinais de saída de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais lenta, evitar ondulações, né, nesse resultado que eu quero aqui na minha saída, né, aí que entra os nossos controles do tipo PID. Os controladores, os CLPs, eles possuem essas ferramentas, tá, de PID que analisam esse erro aqui, né? E em função desse nosso sinal de saída, ele vai aplicar matematicamente, né, o tipo de controle que é necessário para o processo. Então, um exemplo aqui para malha fechada. Então, eu tenho aqui controlador de temperatura, controladores de velocidades de motores CC e CA. Então, aqui nós temos um motor e tacômetro, né? Então, o tacômetro é o nosso encoder que está aqui atrás, né? Então, o encoder, ele está gerando sinais que determinam o sentido de giro e a velocidade de giro desse motor. Então, esse tacômetro está fazendo a realimentação, né, do meu controle. Então, ele é usado para isso. Eu não vou simplesmente ligar o motor. Eu vou ligar o motor e vou ficar medindo a velocidade dele através desse tacômetro, que é o encoder também, né? É o nosso encoder. Então, o tacômetro ele tem essa característica aí, né? O motor com tacômetro ou com encoder, eu consigo monitorar se o motor está ligado, qual é a velocidade que ele está, que sentido ele está girando. Então, eu tenho uma realimentação no meu processo, né? Então, eu tenho uma característica de malha fechada. Aqui nós temos o inversor, né? Então, o inversor de frequência,
ele é usado para controlar a velocidade de motores de corrente alternada, né? Então, e o motor de corrente alternada, ele varia a velocidade dele pela frequência. E eu preciso saber a velocidade do nosso motor, eu preciso saber a carga que está lá na ponta de eixo desse motor, né? Então, o nosso inversor, ele consegue determinar aí a velocidade que ele está, a carga que ele está. Pode ser por lógica interna dele, pode ser por sensores que tenham lá no motor e realizam essa realimentação, né? Mas ele também, a nível de carga, né, o escorregamento, o torque lá do motor, ele consegue determinar isso por padrões de corrente, né? Então, a corrente nominal do motor, ele mede quando o motor está sem carga, quando o motor está com carga, ele sabe, porque a corrente vai mudar, que ele está medindo essa corrente. A velocidade eu posso ter lá na ponta de eixo do motor um encoder, e o encoder está realimentando aqui o nosso inversor para saber se ele está na velocidade que foi programada, o sentido de giro, tudo isso aí. Então, eu preciso também de uma malha fechada, né? Porque a malha fechada vai me garantir que o valor do set point esteja de acordo com o valor real. Então, aqui um exemplo aqui de malha fechada. Então, nós temos aqui como saída rumo de viagem real e como entrada rumo de viagem desejado. Temos o nosso comparador aqui, né? O comparador vai gerar um erro, o erro vai avisar o motorista vai mecanicamente mexer no volante, o volante vai ajustar o automóvel e eu vou ter aqui na minha saída o rumo da viagem real sendo medida por um sistema visual e táctil para ir gerando o nosso erro, né? Então, eu tenho constantemente ajustes no nosso comparador para garantir, né, nesse exemplo aqui, que o motorista está no rumo ideal, né, para a sua viagem. Aqui já um sistema em malha aberta, né, não é malha fechada, de controle de velocidade de giro de uma mesa rotativa. Então, aqui simplesmente, numa malha aberta, nós temos aqui a nossa bateria, temos um divisor de tensão para controlar a velocidade do motor. Porque o motor CC, eu controlo a velocidade dele por nível de tensão. Então, aqui eu tenho o controle do nível de tensão média. Esse nível de tensão média passa por um estágio de amplificação para poder controlar o motor. E aí o motor fica girando. Agora, a velocidade real que ele está não está sendo medida, né? Então, se a gente montar um diagraminha de blocos, né, para malha aberta, nós temos aqui, ó, a velocidade desejada em função de uma tensão, ó. Esse sinal é amplificado para controlar o nosso motor, e aí o motor gira a mesa rotativa, que eu vou ter uma velocidade real aqui girando, só que eu não tenho garantias, né, que a velocidade está no valor desejado aqui da tensão. Agora, se eu melhorar esse sistema, olha só, nós podemos trabalhar com a malha fechada, né, também para garantir a mesa rotativa constante, nesse caso aqui, só que aqui eu vou ter maior precisão. Por que eu vou ter maior precisão? Porque agora eu tenho um sensor que mede essa velocidade, ó. É o nosso tacômetro ou o nosso encoder. E aí, esse encoder, ele realimenta o nosso sistema. O comparador gera o erro para gerar um sinal de amplificação CC para aumentar ou diminuir a velocidade, né? Então, a bateria aqui e o nosso potenciômetro aqui geram aquela tensão média. Então, ela vai gerar o set point. O comparador compara a velocidade com o set point desejado, gera o erro e o erro vai
atualizando a velocidade aqui. Se a velocidade diminui, ele aumenta o nível de tensão. Se a velocidade aumenta, ele diminui. Então, eu tenho um sistema em malha fechada agora. Então, a velocidade aqui, ó, desejada. Temos aqui o nosso comparador com o erro. O erro gera um sinal de amplificação que controla o motor, que controla a mesa rotativa, e o nosso tacômetro ou encoder está analisando a velocidade real e gerando o nosso erro. Aqui nós temos um vídeo, já eu vou passar esse vídeo, que ele fala um pouquinho dos controladores PIDs, tá? Que é o proporcional, o integral e o derivativo, que vai depender do processo que você está trabalhando para analisar essa velocidade, né? Para analisar a velocidade seria um processo, né? Para avaliar qualquer tipo de processo aí. Aqui, nós temos 3 exercícios aí para vocês depois pensarem, tá? Então, aqui é representar um diagrama de blocos usando malha aberta, controle de temperatura de uma sala, com os seguintes blocos. Ó, a entrada, que vai ser o set point desejado, o controlador, que é o termostato, então a gente vai trabalhar com temperatura aqui, a saída, que é a temperatura ambiente, que ele vai controlar, e o atuador, que vai ser o nosso sistema de aquecimento ou refrigeração. Né? Então, é um controle de temperatura em malha aberta de uma sala. E aqui é o mesmo controle, porém em malha fechada. Né? Então, um sisteminha em malha fechada, aí eu vou ter fora a entrada, fora o controlador, fora a saída, fora o atuador. Eu tenho que ter a mais um sensor de temperatura, que vai gerar o feedback ou a nossa realimentação, e preciso também do nosso comparador, né? Então, o sistema de malha fechada, eu vou precisar desses 2 itens a mais. Só para ter uma comparação, né? O 3 é um projeto de semáforo, mas vamos pensar no seguinte, né? O sistema de controle de tráfego por meio de semáforos, operados em base de tempos, constitui um sistema de controle em malha aberta ou fechada. Vamos pensar nisso aqui, ó, por isso tem essa justificativa. Se fosse informado o número de carros parado em cada ramo das ruas, há uma central informatizada e esta central decide quando ativar o sinal verde e vermelho, então o sistema seria malha aberta ou malha fechada. Justifique também. Então, esse item A e item B, ele fecha esse conceito aí de malha aberta e malha fechada. O primeiro slide fala assim, o controlador PID, o controlador proporcional integral derivativo, é o algoritmo de controle mais tradicional na indústria. Esse controlador calcula o erro entre a variável controlada e o valor desejado e, em função desse resultado, gera um sinal de controle com o objetivo de eliminar esse desvio. É o que eu falei, o controlador, pessoal, PID, ele tem basicamente a função, pessoal, de controlar o erro e tentar eliminar esse erro, tá? Então ele gera uma variável, tá? E essa variável vai controlar o resultado do teu sistema. E esse resultado do sistema, nós vamos tentar, nesse resultado, eliminar o erro, tá? Vejam a figura que tem aí, bastante interessante. Você tem um set point, que é o início do sistema, tá? Você tem o atuador, você tem uma máquina ou processo, tem um sensor. E vejam, sai da máquina ou processo, passa pelo sensor e volta de novo para o controlador PID. Então, quando aparecer no controlador PID, pessoal, vai ter um erro, né? Pode haver um erro, não é que vai ter, pode haver um erro, né? Esse erro vai ser controlado e eliminado pelo controlador PID e volta para o atuador. Então, é um sistema que nós chamamos de sistema com feedback, ou seja, um sistema realimentado, tá? Aonde quem está fazendo a realimentação, pessoal, é o sensor. E o PID, que vocês estão vendo aí o bloco PID, está fazendo um controle de erro, tá? Vamos agora, então, detalhar um pouquinho mais esse controlador PID. Vamos para o próximo slide? Então, vamos lá. O sistema de comando do controle PID. Então, nesse tipo de sistema, tem uma sequência de componentes interligados.
processando as informações da entrada para a saída, sem retorno de como o processo está se comportando. Temos então a definição de malha aberta. Então, quando você não tem o retorno de como está vendo, como está se comportando o nosso processo, é malha aberta, tá? E quando a gente tem o retorno, que a gente chama novamente de feedback, de realimentação, é o que a gente chama de malha fechada, tá bom? A seguir, definimos algumas das informações. Comando. Então, vejam o diagrama de blocos aí, e nós vamos definir cada uma das informações. Então, primeiro, comando. Dispositivo ou sistema que dirige o posicionamento do elemento final de controle para que atue sobre a variável manipulada, que pode ser, por exemplo, a pressão de ar, ó, uma variável manipulada, pode ser pressão, pode ser temperatura, tá? O objetivo é que a variável comandada que dentro do valor desejado, fique dentro do valor desejado, tá? Então, nós temos que deixar essa variável controlada dentro de um parâmetro, de um parâmetro mínimo e um parâmetro máximo, ou seja, de uma faixa de atuação, tá? Elemento final de controle, elemento que atua na variável manipulada com base no sinal de comando recebido. Processo industrial, equipamento de comando dinâmico, sobre o qual se atua para obtenção do controle de determinado produto ou uma variável do processo. Perturbação é um sinal anormal que tende a alterar o processo e, consequentemente, a variável manipulada. Perturbação nada mais é do que o erro, tá? Então vamos olhar aí o sisteminha, o nosso diagrama de blocos. Então nós temos a entrada, temos o comando, tá? Aí você tem o elemento final de controle, tá? E nós temos o processo, tá vendo, pessoal? E não tem realimentação. Se houver uma perturbação, a gente não tem como controlar essa perturbação. Por que nós não temos como controlar essa perturbação? Porque nós não sabemos que houve a perturbação. Como é que nós vamos saber? Através de uma realimentação. Então tem que ter uma malha fechada. O que é uma malha fechada? A variável de comando, pessoal, vai ter um sensor que realimenta, né, a variável comandada, que realimenta lá no comando. E aí ali no meio entra um controle P&D. A hora que entrar o controle P&D, pessoal, aí nós temos condições de fazer o controle e automaticamente fazer o controle da perturbação. Então é assim que funciona o sistema de comando. Vamos analisar o próximo slide que fala do outro sistema. Olha lá, o sistema de controle. Olha lá, como muda de figura agora, para vocês terem um comparativo entre o sistema de controle e o sistema de comando. Então esse é o sistema de controle. Nesse tipo de sistema, temos uma sequência de componentes interligados em malha fechada. Então, malha fechada significa, vai ter uma realimentação, que é esse em azul aí onde está escrito realimentação, com fluxos de informações no sentido da entrada para a saída. E o outro fluxo no sentido inverso da saída, feedback. A seguir, definimos algumas das informações mostradas nesse sistema. Então, nós temos o controlador. Sua função é introduzir um sinal de controle que vai posicionar o elemento final de controle. Por exemplo, uma válvula pneumática. A variável desse sinal é proporcional ao sinal de erro enviado pelo elemento comparador. Comparador, elemento que gera um sinal de erro proporcional à diferença que existe entre o sinal de realimentação e o sinal de referência. Sensor, elemento que sente as alterações da variável controlada e envia um sinal equivalente ao comparador. Elemento final de controle. Possui a mesma função que é exercida no sistema de comando. Processo, possui a mesma função que é exercida no sistema de comando. Perturbação, possui a mesma função que é exercida no sistema de comando. Então, você vê os últimos três itens, que é o elemento final de controle, processo e perturbação, está exatamente igual ao slide anterior que a gente falava do sistema de comando, tá? Importante falar para vocês, vamos analisar o diagrama de blocos que está aí. Então, você tem uma referência, você tem um comparador, aí você tem um controlador. Esse controlador vai mandar um sinal de controle para o elemento final de controle, que alimenta o processo. Pode haver, o processo é o que efetivamente a máquina ou o sistema vai fazer, tá? Pode haver uma perturbação. Essa perturbação vai ser detectada por esse sensor e há uma realimentação lá para o controlador, tá? Quando há essa realimentação, pessoal, nós vamos tentar eliminar o erro. Ou seja, nós vamos tentar eliminar a perturbação. Quem vai fazer essa eliminação da perturbação? Vai ser o controlador P&D. Então, a função do controlador P&D aí, pessoal, é eliminar a perturbação que está havendo no sistema de comando. Então, o sistema de comando não tem malha, trabalha em malha aberta, não tem malha fechada. O sistema de controle trabalha em malha fechada e não está em malha aberta. Sempre que você tiver uma malha fechada, pessoal, significa que você vai ter uma realimentação, tá? E a função do controle P&D, pessoal, é justamente detectar essa perturbação e tentar eliminar essa perturbação, ok? Bom, antes da gente continuar, vamos uma perguntinha aí, vamos ver a perguntinha do Caco. No sistema de controle P&D, o fluxo de informações pode ocorrer no sentido da entrada para a saída, ou no sentido inverso, da saída para a entrada.
Esse último fluxo é denominado realimentação. Verdadeiro ou falso? Bom, pessoal, a resposta nesse caso é verdadeira, tá? Nesse tipo de sistema, ou seja, no sistema de controle, uma sequência de componentes interligados em malha fechada. Ou seja, vai haver fluxo de informações da entrada para a saída e da saída para a entrada. Quando houver da saída para a entrada, nós temos o que a gente chama de realimentação, tá? Então a afirmação do Caco aí é totalmente verdadeira, ok? Vamos continuar então? Bom, comparação dos controladores. Então vamos fazer uma comparação. Antes de a gente fazer a comparação, vamos falar sobre SV ou SP, valor desejado para a variável de processo conhecida como set point. Então é o valor que eu quero, tá? A gente chama de SV ou SP. PV, variável de processo ou process variable, né? É a variável controlada no processo com pressão, temperatura, vazão, umidade, etc. Então PV é a variável que eu vou efetivamente controlar. Pode ser pressão, temperatura, vazão, umidade, etc. Tá? O SV ou SP é o valor desejado da variável de processo, ou seja, o que eu quero efetivamente. Tá vendo? Então olhem os gráficos aí para vocês tentarem entender. Então vamos lá. Eu tenho lá a variável desejada, tá? E o gráfico é de PV, que é a variável do processo, em função do tempo. Todos eles. PV é o eixo Y, tempo é o eixo X, tá? Vejam, quando eu tenho variável controlada, tá vendo uma variação, tá vendo? Tá vendo o quê? Um erro, tá? Esse erro, pessoal, ou seja, uma perturbação, tá? Essa perturbação, na variável controlada, ela tá uma perturbação negativa. Na ação proporcional, ela tá uma variação positiva. Na ação derivativa, pessoal, tá variando entre positivo e negativo, ou seja, tá tendo uma variação para cima e uma variação para baixo, tá tendo um range de variação, ou seja, uma faixa de variação. E na ação proporcional e derivativa também está havendo um range de variação. Como é que eu vou eliminar essa variação? Aí que entra o PID. O que o PID vai fazer, né? Vamos vir aqui para a lousa, que eu vou comentar esse gráfico um pouquinho aqui na lousa, tá? O que o PID vai fazer? Ele vai pegar, você tem aqui o PV, tá? Você tem aqui o PV em função do tempo, tá? O que o nosso controlador PID vai fazer, pessoal? Então você tem, por exemplo, uma variação que está desse tipo aqui, assim, ó. Uma variação que está desse tipo aqui, que é a variação SP, tá? Ou uma variação, pessoal, do PV em função do tempo, que está assim, ó. Ela está variando para cima, está variando para baixo, está fazendo isso aqui, ó. Está tendo uma oscilação do SP. O que o PID vai fazer? Ele vai pegar essa nossa variação em função do tempo. Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de perturbação. Ou, se a gente preferir, é o que a gente chama de erro, tá? Isso aqui é o que a gente chama de perturbação. Ou, de novo, se a gente preferir, erro, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ele vai controlar isso. Como é que ele faz esse controle? A tendência é que se eu usar o proporcional integral derivativo, pessoal, ele vai fazer isso aqui, ó, vai deixar o sinal constante. Então ele vai eliminar estas perturbações, tanto nesse caso como nesse caso, e vai deixar o sinal constante, tá? Então ele vai manter o que a gente chama de PV, a variável do processo, em função da variável desejada, como uma constante, ou seja, não vai haver mais variações. É essa a função do controlador PID. Ok, pessoal? Vamos voltar para os slides. Bom, falando agora um pouquinho sobre os slides, vamos falar agora dos tipos de controladores. Então vamos lá. Controlador proporcional. O controlador proporcional é essencial um amplificador com ganho ajustável. Efeitos produzidos pelo controlador proporcional. Acelera a resposta de um sistema controlado, reduzir, mas nunca eliminar o erro do estado estacionário. Então esse é um circuito, pessoal, que a gente chama de controlador proporcional. Utiliza um componente que a gente já viu nas aulas, no módulo 3, que é um amplificador operacional, tá? Um amplificador operacional funcionando como um amplificador inversor. Então ele pega o sinal da entrada, que é o VI, e na saída VO você vai ter um sinal amplificado. Ele só faz isso, tá? Ele vai amplificar o sinal da saída, tá bom? Então ele não consegue eliminar o erro, ele vai acelerar a resposta do sistema, mas ele não consegue eliminar o erro. Tá? Olha lá, reduz, mas nunca elimina o erro, tá bom? Ele simplesmente acelera a resposta, por quê? Porque ele vai amplificar o sinal. Tá bom? O próximo é o controlador integrador. Controlador integrador, também conhecido como controle de restabelecimento, pode ser implementado com associação de um capacitor com resistor.
Neste contexto, insere-se um polo na origem da malha aberta. Efeitos produzidos pelo controlador integrador, ou integral, que nem o pessoal chama, né? Consegue atuar no erro de regime do sistema, podendo até eliminá-lo. Quando utilizado isoladamente, produz respostas lentas e oscilatórias. Ele tem uma vantagem aí, tá? Que ele pode eliminar o erro do sistema e tem uma desvantagem, né? Quando utilizado isoladamente, produz respostas lentas e oscilatórias. Por isso que a gente chama de PID. PID é proporcional, integral, derivativo. Ou seja, nós vamos juntar os três controladores para chegar na resposta ideal. Vejam que ele tem um capacitor e um resistor aí. Tem um R1, que é o resistor de entrada, e tem um resistor R2 e o capacitor, que são resistores de realimentação. Ele faz praticamente um filtro, que a gente chama de filtro RC. Então, qualquer tipo de ruído, que a gente chama também de perturbação ou de erro, ele consegue eliminar. Então, ele vai eliminar o erro, mas a resposta na saída vai ser oscilatória, não é o ideal, tá bom? O próximo é o controlador derivativo, tá? A ação de controle derivativa é às vezes denominada de controle de taxa. A ação de controle derivativa tem um caráter antecipatório, levando em consideração a taxa de variação ou derivada. Efeitos produzidos pelo controlador derivativo. O termo derivativo tem o papel de aumentar o amortecimento, tá? Melhora a estabilidade do sistema, melhora a resposta transitória, tá? Então vejam, lá o capacitor estava na realimentação, no outro que a gente acabou de ver, no integral. Esse aqui no derivativo, o capacitor está na entrada, tá? Então, com isso, você consegue aumentar o amortecimento, melhorar a estabilidade do sistema e melhorar a resposta transitória. Ou seja, você consegue eliminar, quando a gente fala melhora a resposta transitória, pessoal, a gente consegue eliminar, basicamente, o nível de ruído, ou seja, diminuir o nível de ruído, tá bom? Um detalhe interessante, antes de a gente ver o último slide, volta aqui para a lousa que eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Vamos voltar aqui para a lousa. Que é o seguinte, pessoal, ó, o que é um amortecimento? Isso aqui você está tendo bastante oscilação. Isso aqui, pessoal, é um sinal amortecido. Quanto menor o amortecimento, significa que o sinal vai estar mais estabilizado. Então, se eu conseguir fazer com que esse sinal venha, tem apenas uma pequena variação aqui e mantenha-se constante, ó, eu diminui o amortecimento. Em que situação eu vou diminuir o amortecimento para ele se tornar constante? Só quem faz isso aqui? Só com o controlador PID. É o controlador PID que vai fazer isso aqui. Tá bom? Voltando para os slides, tá? Voltando para os slides. Aí nós vamos apresentar um circuito, pessoal, que aí sim é o ideal, que é o controlador PID. Nós estamos juntando basicamente os três que a gente viu. Nós vimos o proporcional separado, nós vimos o integrador separado, nós vimos o derivativo separado. E agora estão os três juntos. Olha lá. Então você tem primeiro uma impedância de entrada formada por um resistor e por um capacitor, tá? Que a gente chama de Z1. Esse Z1 é o que a gente chama de impedância de entrada. Vai fazer uma filtragem. Depois você vai ter uma realimentação nesse Z2, que é a impedância de saída, tá? E depois, pessoal, nós vamos ter um terceiro circuito que é um amplificador inversor. Então nós temos o primeiro circuito, é o quê? É basicamente, pessoal, o integrador. Depois nós temos um comparador, né? Ou seja, nós temos um integrador, né? Depois nós temos um proporcional, que é o segundo, e o terceiro, pessoal, é um amplificador inversor, que vai dar um ganho. Então nós vamos controlar o erro. Aonde vai ser controlado o erro? Nos dois primeiros, onde está escrito Z1 e Z2. E o terceiro, onde está escrito R3 e R4, pessoal, ele vai amplificar o sinal, diminuindo, pessoal, o nível de ruído, ou diminuindo o que a gente chama de perturbação. Tá? Então, os três juntos é um controlador PID. Então, nós temos existem controladores PID, pessoal, feitos, pessoal, com outros componentes, tá? Esse controlador PID, do exemplo que vocês estão vendo aí, é com amplificador operacional. É bastante usado. Por que eu usei o amplificador operacional? Porque foi uma coisa que vocês, inclusive, já aprenderam na aula, tá? Então, nós utilizamos aí um integrador, que é um componente que vocês viram na aula. Nós utilizamos um derivador, ou um derivativo, que foi um componente que vocês viram na aula também. E, por último, um amplificador inversor, que é um terceiro componente que vocês viram quando aprenderam amplificadores operacionais. Os três juntos, pessoal, formam um controlador PID, tá? Bom, vamos voltar para cá? Bom, pessoal, o controlador PID, ele é muito utilizado, tá? A gente vai utilizar muito durante os processos de automação industrial, porque ele faz controle de perturbações. Ele diminui, pessoal, com certeza, a nossa oscilação, que é a perturbação. Ele mantém o sinal constante, ou seja, ele faz controle da variável que nós desejamos controlar. Quais são essas variáveis? Pode ser temperatura, pressão, tudo, pessoal, que a gente deseja controlar num sistema de automação industrial, nós podemos fazer esse controle com o PID, tá bom?
Bom, antes de a gente encerrar a aula, parece que tem uma última perguntinha aí para vocês. Vamos ver a pergunta do Caco? O controle integrador estabiliza a resposta do sinal em sua saída, mas não consegue realizar o controle de erro de regime do sistema. Verdadeiro ou falso? Bom, pessoal, isso aí é falso, tá? A afirmação do Caco é falso. Exatamente o contrário do que está aí, tá? Do que o Caco falou. Ele consegue atuar no regime do erro, tá? Mas produz respostas lentas e oscilatórias, tá? E ele pode até eliminar o erro, tá? Então, exatamente o que o Caco falou, pessoal, é o contrário do que ele falou, tá? Então, a resposta aí, no caso, é falsa, tá? Mas é aquilo que eu falei para vocês, o controlador integrador, junto com o controlador proporcional, junto com o controlador derivativo, pessoal, que é o PID, é o ideal, tá? Não é legal a gente utilizar nem um controlador proporcional, nem um controlador integrador, nem um controlador derivativo sozinho. O importante é a gente utilizar os três juntos, por isso que chama controlador PID, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Faça as atividades da Agenda 15 e até a próxima aula.